Rodrigo, e Fala. os certificados? Certificados, nós vamos fazer certificados simples Ah, para vocês, tá bom? Simples quer dizer assim, certificadozinho simples, lá tá logo do escape e tal. Depois eu vou ver com o Marcelo como a gente faz, mas a gente vai fazer sim para vocês, tá bom? Para todo mundo que ah, pelo menos participou da maior parte aí, né, do curso, tá? Então, Marcelo, você quer aham. dar o seu anúncio agora para o pessoal? E aí, galera, pode ser, Rodrigo. Acho que é melhor também, que já vou ter que sair aqui. Não vou ocupar muito tempo de vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Galera, é o seguinte: Boa noite. vai começar uma outra oficina. O Bruno participou durante a primeira que a gente teve ali, né, nesse estágio ali de 2 anos para cá. Uma oficina de audiovisual com todo o processo, né, parecido com o que a gente fez, só que de uma maneira mais extensa. Uma oficina que vai acontecer de audiovisual lá no Escape, tá? A gente pretende começar ele em julho. A gente vai começar o material de divulgação já semana que vem para os inscritos. A gente vai conseguir abrir uma oficina de 6 meses que vai entregar um produto final, né? Que aí a gente está vendo se a gente vai fazer entrevista. Isso vai ficar um pouco aberto ainda. A gente vai discutir depois com quem se inscrever no curso. E a pretensão é que dure 6 meses, com aula semanal, uma vez por semana, aula semanal com conteúdo de produção, de pré-produção, de pós-produção, de tudo relacionado ao audiovisual. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é interessante, a gente, ó, a chave tá aí, desculpa. Uma coisa que é interessante é que a gente vai, boa noite, a gente vai fazer a introdução, pelo menos os 2 primeiros meses, a gente vai trabalhar bastante com o recurso que a gente tem na mão, que é o celular. Então, durante 2 meses, a gente vai estar trabalhando tanto tudo que foi trabalhado lá na oficina do filme, no filme Rosana, a gente vai tentar colocar, adaptar ali para uma realidade de mais acesso ao equipamento, que é uma grande dificuldade que todo mundo tem, né? Acesso a equipamento. E então o convite está feito para vocês. A gente vai fazer o mesmo tipo de inscrição via Google Meet. O professor vai ser o professor Renan. Depois eu até mando aqui alguns trabalhos deles, até se for permitido também pelo filme Rosana. Então era o convite para que vocês já fiquem atentos a essa nova oficina que o Escape vai estar fazendo. Duração de 6 meses, uma vez aula por semana, com a mesma temática de produção de audiovisual, tá? Então, o convite está feito, não vou me estender para não ocupar a aula de vocês, eu também estou aqui no Colégio Agrícola. Então, para vocês que já participaram, vocês vão ter ali, de certa forma, um privilégio de estar sabendo antes. E já deixar claro que é o seguinte: é uma oficina para 10 pessoas, a gente não vai ter como fazer mais que isso, que os equipamentos que a gente tem não vai suprir. Então, para 10 pessoas, uma oficina aí durante 6 meses com essa questão de produção do audiovisual. Cruz de Rosana, a gente vai tentar bolar um horário para que fique fácil, um transporte que já exista, já estabelecido lá no município, tá bom? Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa, mas a gente vai soltar as divulgações logo menos, então vocês já estão aí atentos, fiquem atentos que a gente, quando fizer a divulgação, vocês já podem fazer a inscrição de vocês, tá bom? É isso. Legal, Nova perfeito. oficina de audiovisual aí com duração de 6 meses. Valeu, Marcelo, obrigado. Bom Tá trabalho bom? aí para Valeu, você. Rodrigo. Valeu, Boa galera. noite. Obrigado. Boa aula aí para Tchau. vocês. Valeu. Tchau, galera. Até mais. Bom, é isso, né, pessoal? Aproveitem aí, porque tem pouca Uhum. oportunidade acontecendo, né, no Tá aberto. município. Então tem que aproveitar, não deixar passar. Bora para a aula, então? Vamos É, começar? vamos. Eu vou tentar passar uma. Vou pedir pro pessoal, todo mundo mutar o microfone, só porque, né, qualquer barulho aí a gente não precisa ouvir.
E eu vou tentar partilhar aqui, ver se chega para vocês aí. Chegou? Chegou. Ok, deixa eu colocar como apresentação. Deixa eu ver. Pior que eu só coloco como apresentação, para mim não aparece, para mim fica só essa tela, mas tudo bem, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de montagem e edição, tá? Como eu falei, eu coloquei nesses slides alguns vídeos e não vou passar, porque são vídeos, cada um tem 5, 10 ou mais minutos, então eu vou passar esses slides para vocês, tá? Esse primeiro videozinho, ele vai falar da diferença de montagem e edição. Por que que a gente tem esses dois nomes, né? É por vários motivos. Mas, basicamente, montagem, pensa só o conceito de montar algo, de construir. Montar é construção, é uma construção. É uma construção de uma linha, como uma linha de montagem, né? Uma linha de uma história que vai se desenvolver num filme, né? A edição já é um termo mais usado para o corte, para desmontagem, para retirar coisas, para deixar apenas o essencial, mas as pessoas usam esses termos de formas diversas, são termos que não têm uma só definição, mas no cinema se fala muito mais em montagem do que edição, e na TV se fala mais em edição do que em montagem. Tem motivo para isso, né? Na TV você grava muita coisa, tem que cortar, tem que deixar rápido, tem que ser coisa rápida, né? Para não perder a atenção do espectador. O cinema já trabalha com conceito de montagem, com toda uma teoria de montagem. Tem várias teorias de montagem. E alguns que vão dizer que montagem é a principal característica que diferencia o cinema como arte, tá? Então, de novo, não vou passar esse vídeo, porque vocês vão receber. Como que montagem é feita? Tem vários jeitos de fazer montagem no cinema. Primeiro, através de técnica, através de decupagem. Decupagem, a gente falou um pouquinho o que é, né, a decupagem, né, que é, né, a divisão dos planos, né, como que você filma uma mesma cena, por exemplo, você vai me filmar sentado aqui, você pode filmar um primeiríssimo plano do meu rosto, você pode filmar um plano maior de mim, inclui já meu quadril para cima, já é um plano, um quadro maior. Você pode me filmar naquele plano americano, que é cortando acima do joelho, você pode me filmar num plano geral, onde você vai ter toda a sala que eu estou dentro aqui, os livros que estão em cima de mim, o computador, você vai ver tudo isso, né? No momento, vocês estão me vendo num plano só, aí. É um corte só, é um único plano, né? Então, isso é um recorte, é um enquadramento, isso faz parte da montagem de um filme, quer dizer, como que você narra uma história através de vários planos. Eu estou falando com você aqui, se tem um outro plano que sai do meu rosto, sai aqui desse quadro que eu estou sendo filmado agora, e vai para um detalhe da minha mão, seria minha mão pegando o celular, né? Um plano de detalhe da minha mão pegando o celular. É um outro recorte, é um outro enquadramento, pode ser um outro ponto de vista, pode ser um ponto de vista subjetivo, que é de onde eu vejo o meu celular. Então, se eu olho para o meu celular, eu estou olhando, e de repente você filma a tela do meu celular, você tem um ponto de vista subjetivo. Então, a montagem também é narrativa, né? Tem um discurso, um filme, muitas vezes ele tem um discurso, ele tem uma narrativa, que tem um começo, meio e fim. Às vezes o começo, meio e fim não está no começo do filme,
no fim do filme. Às vezes o fim do filme está no começo do filme. Isso também é montagem. É um jeito de montar, né? Existe método para montagem, existe enunciação. Enunciação é quem é que fala, qual é a voz que fala, quais são as vozes no filme, né? Tem voz, os filmes têm vozes. Muitas vezes tem uma voz só, às vezes tem um narrador até, às vezes tem várias vozes também. Como que a montagem é percebida, né? Então tem a questão da subjetividade, a subjetividade tanto dentro do filme quanto aquela de quem vê o filme, né? Então a subjetividade de quem vê sempre vai interpretar, vai perceber a montagem do filme de uma certa forma que outra pessoa vai perceber de uma outra forma. Por mais que diretores tentem criar uma montagem fechada, criar uma montagem para um filme, um discurso, uma narrativa, a subjetividade de quem assiste sempre vai estar também percebendo de uma maneira específica, né? Não é porque você faz um filme de um jeito que só tem um jeito de ver. Não tem, nenhum filme tem só um jeito de ver. Todo filme vai ser visto de várias maneiras. Isso é fato. As pessoas percebem o mundo diferente, então com os filmes vai ser a mesma coisa, né? Também a questão do método, a gente também, quando a gente começa a estudar cinema, a gente começa a perceber a montagem. E a gente começa a brincar com isso. A gente começa. Quanto mais filme a gente vê, mais a gente fica adivinhando o que pode acontecer, por quê e tal. E aí a gente gosta, né, de adivinhar, né, o que acontece. Mas a gente também gosta de ser pego de surpresa. Então existe um método, existe um jeito que o filme é montado para causar expectativa e para quebrar a expectativa. E um filme é muito bem feito quando ele consegue quebrar todo mundo, inclusive aquele mais letrado no cinema, aquela pessoa cinéfila que vê milhões de filmes e ela assiste um filme e ela também é quebrada a expectativa dela, também é trazido algo novo para ela. Não o mocinho casa com a mocinha no final do filme que já era esperado desde o começo. E aí fica aquela coisa chata que desde o começo a gente está esperando a montagem levar de cena em cena, de sequência em sequência, os acontecimentos para o final feliz que já era esperado desde a primeira cena. Isso é muito chato, né? As pessoas não aguentam mais esse tipo de filme. Então elas já esperam hoje em dia, porque já viram muitos filmes e tal, que essa expectativa vai ser quebrada. E aí a boa montagem, o bom filme, a boa linguagem cinematográfica leva as pessoas numa viagem que quebra com as expectativas delas, né? E a montagem também está entre planos. Entre planos seria o quê? Vocês estão vendo meu plano aqui, e aí sai do meu plano, entra outra câmera, outra filmagem, outro ponto de vista, outro ângulo, outra cena, outro acontecimento, né? Então, montagem é entre planos porque você sair de um plano para outro já cria algo, causa algo. Nós vamos criar sensações. Nós vamos criar ou ruptura ou continuidade de uma sensação, de uma expectativa, né? Se sair de mim e mostrar o Rafael, como vocês sabem que o Rafael é também professor, só eu ficar esperando ele falar alguma coisa. Se for para ele tá quieto lá, só falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. A câmera era para estar no professor Rodrigo que está falando. Por que foi para o professor Rafael? Entende? Então, tudo isso, essa montagem, essa mudança de um plano para outro plano, né? Se tem um plano meu aqui, vai para um plano andando pelo espaço aqui, eu estou andando,
né? O que vai acontecer agora? A expectativa vai vir. E agora, o que acontece, né? A montagem também é feita intraplano. Intra quer dizer dentro, né? Dentro do mesmo plano. Então, dentro do mesmo plano, aqui dentro desse plano que eu estou sendo filmado agora eu estou com o celular na mão e algo novo aconteceu, porque o celular estava fora, eu trago o celular para dentro. Isso é uma montagem. Aconteceu algo dentro desse mesmo plano. Intraplano. Acontece alguma coisa. Isso também entra na teoria da montagem no cinema. Né? As coisas que acontecem dentro do plano também fazem parte de tudo que é a montagem do filme. Né? A montagem também acontece no tempo. Quer dizer, o tempo vai passando, os planos vão Eu mudando, as pensei que ela coisas vão acontecendo no filme. Você tem cenas, né, uma sequência de ações e tal. Então, esse tempo do filme, ele vai dando ritmo, cada cena, cada plano, a duração do plano, né? Quantos minutos fica no professor Rodrigo? Quantos minutos vai para uma pergunta de um aluno? Quantos minutos vai para a fala do professor Rafael? Tudo isso é montagem no tempo, né? Então você tem filmes que querem deixar, por exemplo, uma cena em que o protagonista e o inimigo vão lutar, e aí mostra a cara do protagonista por 4 segundos, mostra a cara do inimigo dele por 4 segundos. Você tem uma igualdade, você vai ter um combate, você não sabe quem vai ganhar. Deram o mesmo tempo para os dois. Isso é construção de montagem. É o tempo que você dá para ver algo, é montagem também, né? E a montagem no espaço, né? No espaço da cena, né? Um objeto que está presente dentro da cena. Se você tem essa minha cadeira tá na cena e numa outra cena essa mesma cadeira aparece, algo na sua mente vai dizer, peraí, esse objeto eu já vi. O que quer dizer esse objeto aparecer de novo? Será que faz sentido ele aparecer de novo? Por que ele apareceu? O que ele significa? Se aparece essa cadeira nesse mesmo quadro, sem eu aqui. De repente eu sumo, né? Eu sumo da cena e tem só a cadeira. Isso significa algo. Essa ausência tem um significado, né? Isso é montagem no espaço, tá? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Sim. Beleza. Só para saber. Então, a gente tem uma história dessa montagem, né? Quando as primeiras filmagens começaram, elas começaram com a câmera parada no tripé, ligava a câmera e tinha que rodar a manivela para a câmera gravar um certo tempo. Então, o cinegrafista ficava rodando uma manivela e a câmera parada, olhando para um lado só. Os primeiros filmes foram feitos dessa forma, câmera parada, roda a manivela. Depois começaram a perceber que se eu gravasse, né, eu gravasse Rodrigo aqui, gravo o Rodrigo aqui, e aí eu gravo uma cena da Renata, que é a minha esposa, tá lá embaixo, grava ela, ela grita alguma coisa, volta a câmera para mim, eu grito alguma coisa, mostra ela andando, mostra eu andando, e a gente se encontra em algum lugar, isso é uma montagem paralela, quer dizer, paralelamente estava acontecendo algo em outro lugar, onde estava a Renata, algo estava acontecendo aqui, eu ouvia ela gritar, eu andei, a câmera mostra ela andando, e a câmera mostra a gente se encontrando. Essa ação paralela de eu sair do meu lugar, ela sair do lugar dela e a gente se encontrar, é o que a gente chama de montagem paralela. Você mostra algo que estava acontecendo ao mesmo tempo, quer dizer, eu andando,
ela andando, nos encontramos, né? Isso foi dado o nome de montagem paralela, que mostra ações que acontecem paralelamente. Quando isso começa a ser mostrado no cinema, isso causa um alvoroço, porque as pessoas percebem que dá para contar histórias várias, coisas acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares, em vários sets de filmagem, né? E que quem vai assistir vai entender que tem coisas acontecendo antes, depois ou paralelamente. Então seria possível montar uma história, uma linha do tempo de uma história onde o espectador vai identificar que coisas estavam acontecendo paralelamente ou numa linha do tempo diferente, em tempos diferentes. Então aí se cria realmente uma novidade, um espaço que é o espaço próprio do cinema, através dessa criação da montagem. Então, o filme, aí que eu coloquei o link para vocês verem depois, que é A Vida de um Bombeiro Americano, ele é considerado o primeiro, talvez o primeiro que criou essa montagem paralela, que mostra o bombeiro se aprontando, o fogo acontecendo, o bombeiro vai entrar, e aí a gente vê o lado de fora do prédio pegando fogo, e aí a gente vê o lado de dentro de quem está lá, e aí a gente vê finalmente o bombeiro entrar onde está pegando fogo e tal, né? E o maior nome que é considerado o pai, né? O pai do cinema, da montagem, né? Como linguagem cinematográfica, foi o Griffith, né? Que é um americano. Ele cria essa narrativa própria do cinema. O Griffith também muito criticado porque fez filmes com teor racista e tal, né? Mostra cenas, né, bem problemáticas, né, bem racistas, né, daquela realidade americana, mas no cinema foi as primeiras montagens, né, que davam para o espectador esse gostinho de aqui tem uma história acontecendo, aqui tem algo que acontece de um lado, de outro e se encontra, acontece de um lado, de outro e se encontra, e deu margem, então, para os primeiros cineastas pensarem seus primeiros filmes como montagem, né? Montarem seus primeiros filmes, né? Então, a gente teve, a partir disso, o Sergei Eisenstein lá na União Soviética, criando toda uma teoria da montagem. A gente teve outros, como André Bazin, na França. E você vai ter toda essa discussão. O Eisenstein falando que a montagem é o principal, a montagem é a grande questão, né? O sentido de uma história nasce na mente do espectador, e se a gente conseguir juntar planos e criar um plano A mais o plano B, cria um flash na mente do espectador, o espectador cria um sentido para aquela justa posição de planos, e a gente aí causa o filme, né? O filme não nasce só da montagem do próprio filme, mas teria também esse lado de causar algo, né, para quem vê. E outros que vão falar, como André Bazin, de que não, 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 não. O ideal é não pensar em montagem, né? A gente não pode manipular a realidade, a gente tem que criar a realidade. O cinema tem que se abster de querer criar sentidos paralelos, sentidos conceituais, e se fixar na imagem da realidade. Para vocês verem que você vai ter discussões filosóficas, né? Um querendo, né, o Eisenstein querendo criar conceitos e causar ideias nas pessoas, e outro dizendo, não, 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 vamos cortar isso tudo, o cinema ele tem que se
se ater somente ao que ele pode retratar do real e nada mais que o real. E essa discussão é muito rica, mas obviamente é só para vocês conhecerem, né, para onde pode ir, né, essas discussões são eternas, é muito mais importante as perguntas do que as respostas finais, se cinema não é realidade, ou se cinema é realidade. Nenhum nem outro, galera. É as duas coisas. Cinema sempre vai lidar com a realidade e sempre vai criar realidade, tudo ao mesmo tempo agora. Mesmo o documentário, quando fala da realidade, ele não é um espelho da realidade. E a ficção, quando cria um mundo ficcional, ela não é apenas um mundo ficcional, porque ela vai causar naquele que assiste reflexões sobre o real, reflexões sobre o que é o real, né? Então não é nenhum nem outro apenas, né? Nem apenas conceito, nem apenas realidade, sempre uma mistura das coisas, né? E a edição é a que dá a cara final da história, onde a gente coloca ritmo, sequência, música, narração, etc. Né? Quando a gente pensa montagem, a gente está pensando toda a construção do filme. A montagem é a criação, é a construção. Né? O trabalho da edição é aquele trabalho de lapidar, é o trabalho de dar o ritmo final, de dar a sequência, colocar música, narração e fazer tudo se alinhar, né? Mas todo esse alinhamento só funciona se a gente tem um bom trabalho de montagem desde o início do nosso trabalho. Desde o início a gente tem que estar pensando qual é o filme, o que é esse filme, qual é o ritmo, qual é a sensação que ele vai dar, o que ele vai trabalhar em termos da montagem, como ele trabalha cada plano, como ele trabalha dentro de cada plano, o que a música traz em termos de ritmo, emoção e tal, né? Em termos de discurso, né? Porque todo o filme é um grande discurso, é uma grande narrativa, é uma grande viagem que a gente é convidado a ter como uma experiência quando a gente assiste, né? A gente é convidado a entrar numa experiência. Isso tudo é o nosso trabalho da montagem é que nos leva lá. E a edição é aquele trabalho de lapidar que vai realmente ajudar a gente a chegar onde a gente tem que chegar, né? E na edição a gente pode trabalhar com imagens de terceiros, arquivos, né? A gente já falou disso, a gente já falou dos softwares, hoje a gente vai ver na prática, né? E os softwares de pós-produção também, a gente já falou em aula também, né? Que dão aqueles toques de efeitos especiais e tal, né? Então, a melhor edição, isso é muito importante, é aquela que o olho do espectador nem percebe, ou ele só percebe quando a gente quer que ele perceba. Então, o espectador ele tem que entrar na viagem. Se o espectador começar a perceber a edição, o corte, né? O recorte, o corte, cortou de um plano para outro. Se ele perceber, a gente, como criador de filmes, a gente tem que tentar saber se a gente quer que ele perceba, e aí tá tudo certo. Mas se não, a gente tem que fazer com que o olho do espectador não perceba, que ele seja tragado para dentro da viagem que é o filme, para dentro da experiência que é o filme, né? Então, para isso é melhor cortar sempre o plano de um plano para o outro no movimento, na ação, né? Então, eu costumo, por exemplo, cortar quando eu estou filmando uma pessoa. Se eu tenho duas câmeras, eu costumo muitas vezes cortar quando a pessoa vai coçar o nariz ou vai levantar a mão para falar alguma coisa. Aí ela está contando uma história. Aí eu falei, tchau, moço. Nesse movimento da mão, eu corto para outra câmera.
Porque o olho do espectador está olhando para a mão. E aí eu corto para outra câmera, o espectador nem vai perceber que eu cortei. Ele está olhando para a mão e a mão continua na outra câmera a acenar. Ou quando a pessoa vai coçar o nariz, ou quando a pessoa vai pegar no óculos, ou quando a pessoa vira o rosto. Algum movimento aconteceu, mesmo num plano como esse, que eu estou agora, tão parado, algum movimento acontece, eu pego o celular. Na hora que eu estou subindo o celular, ele está chegando, eu posso cortar para outra câmera. Porque a pessoa que está assistindo o filme vai estar olhando para o celular e não vai perceber, talvez não, né? Ou talvez é um truque isso, né? Não vai não vai ficar tão ligada na mudança de câmera, na mudança de plano, né? Então a gente corta no movimento, na ação. É um carro passando. O carro está passando, ele parou, né? No que ele está parando, eu corto, né? Quando ele já parou, faz mais sentido eu cortar quando a porta abre e alguém vai sair, né? Então a gente cortar plano para plano com o movimento, com a ação, despista o olhar e leva o olhar para a ação, tirando o olhar do mudou de câmera, sabe? Então, também outra coisa, a gente manter o traçado do olhar entre planos. Isso quer dizer o quê? Quando a gente olha para uma tela, a gente não consegue ver toda a tela ao mesmo tempo. A gente ou está olhando para a esquerda da tela, ou está olhando para a direita da tela, ou está olhando lá em cima, ou está olhando lá embaixo. Nosso olho, ainda mais em telas grandes, em tela pequena, a gente acha que está olhando tudo, mas nunca está. Nosso olho não consegue ver uma tela toda. A gente sempre escolhe um lugar, né? Quando você vai ler aí a tela que eu estou passando para você, manter o traçado do olhar entre planos. Veja que o seu olho, ele precisa correr letra por letra, palavra por palavra. Você não consegue ver toda a frase. O seu olho só consegue focar em uma parte da tela. Então, o que quer dizer manter o traçado? Se eu estou olhando para o manter, estou olhando manter, e eu vou cortar dessa tela para outra tela, é bom que eu corte para manter, então, o olhar do meu espectador na esquerda, no próximo plano, porque não vai ter um salto, a não ser que eu queira esse salto. Eu vou colocar outra imagem aqui, rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu sempre tenho uma dificuldade com essas coisas. Queria colocar outra imagem. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, pessoal. Vamos ver se consigo essa aqui. Deixa eu ver. Não. Só um segundo. Uma janela. Eu sempre tenho dificuldade com essas coisas. Aqui, vamos ver. Vocês estão vendo aí, acho que vai aparecer. Estão vendo esse fotógrafo com o sol atrás dele, né? Ele está à esquerda da tela. O lado direito, eu tenho praticamente nada. Eu não tenho nada ali, né? Se eu fosse sair desse plano para um outro, seria ideal que eu mantivesse o olhar do espectador nesse lado, né? Então, se eu fosse pular para uma outra imagem, como essa aqui, por exemplo, essa outra, onde o fotógrafo está à direita, o objeto principal da imagem está à direita, seria um salto daquela imagem. O olho do espectador saltaria. Esse salto poderia ser se eu quisesse confrontar um com o outro, né? Confrontar uma imagem com outra imagem. Aí faria sentido confrontar um lado
com o outro lado. Mas se eu quisesse manter, eu pularia dessa imagem para uma dessa aqui, ó. Mesmo lado. Olhando para o mesmo lado, inclusive, né? Os dois fotógrafos, né? Isso manteria uma suavidade. Então, eu estou vendo, filmando essa fotógrafa, e aí quando eu mudar de imagem, eu mudo para um outro cara que está no mesmo lado, né? Isso teria uma suavidade. Mudo para esse que está do mesmo lado. Se eu quero não suavidade, eu quero confronto, eu quero, sei lá, dar um salto, eu mudaria para essa imagem. Mudaria para o outro lado o olhar de quem vê. É um salto, mudar de um lado para o outro lado. Isso causa uma estranheza, isso causa uma sensação de confronto. Um lado confronta o outro lado, tá? Isso é importante quando a gente monta um filme, a gente saber que o espectador está olhando para um lado, agora ele está olhando o fotógrafo à direita. Quando eu mudar para outra filmagem, se eu mantiver o olhar à direita e seguir, eu tenho um carro que vai sair da direita e vai para a esquerda. Seria suave. Mas se eu tiver na próxima imagem um carro que sai da esquerda para a direita, é como se ele fosse atropelar esse fotógrafo. Então não seria mais suave, seria brusco, seria violento, seria confrontado. O fotógrafo seria confrontado com o carro vindo na próxima imagem na minha cabeça. Eu criaria um confronto, eu criaria talvez um problema. Mas se eu quisesse isso, é isso mesmo que eu teria que fazer, entende? Então é isso, pessoal, é o corte, né? Para onde vai o corte, né? Vou voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver como a gente está de tempo aqui. Vou voltar aqui rapidinho, então, para finalizar minha apresentação, que ela é curta. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Aqui. Ok. E, então, além de manter o traçado do olhar entre planos, isso para quando a gente quer o corte suave. Como eu falei, se você quer um corte brusco e de confronto, faz o carro vir do lado oposto do fotógrafo no próximo plano, que a pessoa vai falar: meu Deus, tinha um fotógrafo ali, agora vê o carro daqui, na cabeça dela, o carro vai atropelar o cara, mesmo que o cara já saiu da cena, né? E realizar corte seco normalmente. Por quê? O corte seco termina uma imagem, ela some e entra outra. Isso é um corte seco, tá? Um corte que não é seco é quando você tem uma imagem, por exemplo, tá o fotógrafo ali do lado direito, e uma imagem aparece um carro, e o carro vem andando, e o fotógrafo tá lá, e você fala: vixe, o carro vai atropelar. Só que são duas imagens, isso é um corte fundido, né? É uma fusão de duas imagens, isso não é um corte seco. O corte seco é uma filmagem termina, entra outra. Uma filmagem termina, entra outra. Isso é o mais normal de se usar. É onde não se chama muita atenção para o corte, né? Você realizar uma fusão de imagens, você está chamando muita atenção. Então, quando você tem o fotógrafo ali sendo filmado e você entra um carro andando, está chamando atenção para essa outra imagem, e aí sai a imagem do fotógrafo e você fala: ufa, achei que o carro ia atropelar, mas era apenas uma outra imagem aparecendo, né? Esse não é um corte seco, esse é um corte de fusão de duas imagens que deu essa imagem de que o fotógrafo ia ser atropelado. E você, ufa, não era isso. Ainda bem, não era, era outra imagem, né? Entre outras possibilidades, né? Mas a gente trabalha mais com corte seco para não chamar tanta atenção para a montagem, para a edição, tá, pessoal? A gente não quer que o olho veja
nossa, uma imagem na outra. A não ser que se queira isso, é sempre isso, né? A gente fala, tem a regra e tem a exceção à regra, que é quebrada com um propósito, né, do filme, né? E por último, pessoal, o ritmo do filme. E aí eu tenho mais um videozinho que vocês assistem depois, que é dado pela duração dos planos, quer dizer, cada plano, cada câmera, né, tem uma duração, um tempo, quantos segundos, quantos minutos, sei lá, e da ação e da emoção que ocorre dentro dos planos e entre planos e entre sequências, né? Então, o ritmo é dado pela duração de tudo isso. Quanto tempo dura o plano? Que emoção que traz? Que música que vem? Quanto dura essa sequência toda? Quanto dura o filme, né? E qual é o arco de emoções que o filme nos leva? Qual é o arco de durações que cada cena, cada plano, cada cena, cada sequência e o filme como um todo, qual é o arco desse ritmo, né? Então tem sequências do filme que são mais rápidas, sequências que são mais devagar, porque, sei lá, a vida da pessoa parou ali, ela parou para refletir, né? Enfim, né? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora vamos. Talvez, Rafael, o que você acha a gente pegar perguntas rápidas do pessoal? Beleza. Então vamos abrir isso para perguntas só se tiver alguma coisa muito rápida aí que o pessoal não entendeu. Se não, guarda a pergunta para o final e a gente segue. Alguém quer fazer uma pergunta rápida? É algo que ficou que não entendeu? Acho que ninguém tem pergunta. Sim, estamos aqui, sim. O pessoal tá aí. Então, Rafa, segue aí, cara. Vamos seguir, vamos seguir. Para a gente poder fazer um intervalinho também de 5 minutos depois que você fizer essa primeira apresentação aí. Tá bom, não, beleza, então. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que meu microfone aqui ele é um pouco baixo. Estão ouvindo? Sim, sim, Tá, sim. Estamos ouvindo. tá, beleza. Vou me aproximar um pouco mais, por isso que eu até tô desativando a minha câmera para ficar melhor. Eu vou mostrar um curta-metragem para vocês, que ele tem um processo de edição até bem simples. Ele não é tão complexo, então dá para vocês entenderem a timeline, entender como funciona, entender como foram feitos os cortes, tá? É um curta-metragem que ainda não... na verdade, ele nem foi finalizado, né? Ele foi finalizado um corte, mas aí vai precisar fazer alguns ajustes, enfim, para tentar rodar alguns festivais, tentar algumas premiações, tá bom? Eu vou abrir aqui, eu vou apresentar para vocês. Só um minutinho. Aqui. Opa, acho que eu compartilhei errado. Compartilhei. Compartilhei a timeline. Tá aqui. Como eu trabalho com 2 monitores, aí eu preciso deixar tudo no sol, senão vocês não vão conseguir ver. Aqui, agora foi.
conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. A timeline tá bem grande, você vai talvez aumentar a tela. Não, então porque eu quero mostrar os dois, né? Aí depois eu aumento a. Depois eu aumento o preview. Mas é que eu quero mostrar também a timeline. Posso até diminuir um pouquinho ela. Tá. Esse aqui é um filme chamado Desmazelo. Eu fiz a direção de fotografia e fiz a montagem desse filme. Basicamente, a história é de um judeu que ele tem uma questão interna com a mãe dele, né? Com a mãe, que eu já vou dar spoiler, que a mãe dele morreu. Então ele fica tentando procurar em relacionamentos essa compensação materna. Que ele tenta procurar a mãe dele em alguns relacionamentos, enfim, aí tem toda a questão também de ele ter se apaixonado também por uma judia, e aí tem questões que são relacionadas à religião, que dificultam que eles fiquem juntos, enfim. Então a história é basicamente isso, tá? Como eu falei, esse filme foi finalizado, e eu queria mostrar algumas partes para vocês. Por exemplo, no começo, eu vou rodar aqui um pouquinho, ver se vocês conseguem ver. Tem aquela coisa que o Rodrigo falou, você tem uma série de imagens que elas estão totalmente paradas. Ó, é tudo muito estático e tudo muito parados. Aí você vê, é que não sei se vocês estão ouvindo direito, mas como eu falei, não existe silêncio absoluto. Então aqui, ó, tá aqui, mas tem um som de passarinho no fundo, tem um som de ambiência, tem um som de que... o som do ambiente normal, tá? Aí aqui a gente vai avançando. Aí já começa a ação, enfim, eu não tem como mostrar o filme inteiro, ele tem quase meia hora. Mas o que... Aí eu queria perguntar pra vocês, assim, quando tem essas cenas muito paradas, assim, no começo, qual é a sensação que causa pra vocês? Qual é a sensação que isso causa? Alguém se habilita a responder? Eu não sei explicar a sensação específica que causa, mas de verdade eu não sei a sensação específica que causa quando acontece esse tipo de coisa na gravação. Eu também não consigo explicar, não sei a sensação. Hum, Tá. Talvez vocês não consigam descrever com palavras, enfim, mas quando você tem essas imagens, que nem no começo aqui, só objeto, uma imagem muito parada, não tem movimento, praticamente não tem movimento de câmera nenhum, é uma ideia de... eu tô querendo hipnotizar você no lugar, assim, eu tô querendo chamar pra detalhes e tô querendo fazer você ficar imerso nesse local, né? Então imagina que você tá dentro de um ambiente e aí você começa a olhar para uma bola, você começa a olhar para esse martelo, você começa a olhar para uma série de cenas, pro reflexo aqui do carro, qual que é essa aqui, ó, pro reflexo do carro, você começa a olhar para essas cenas. Então assim, é uma ideia de você imergir no local, é a ambientação. Então assim, eu estou te ambientando dentro de um local. Eu não revelo diretamente o que é esse local, porque eu só começo só com objetos, só começo com detalhes, e depois, aos poucos, eu vou abrindo e vou revelando. Aqui é uma casa, tem uma piscina, tem uma mulher nadando, então aí mostra, vai acontecer alguma coisa, entendeu? Então assim, é a ambientação, é deixar você imerso no lugar. E o tempo é um tempo mais... o corte é um pouco mais demorado,
porque é isso mesmo, sabe? É um tempo mais devagar, a pessoa tá na piscina, ela tá num momento mais relaxado. Então, assim, esse corte, ele é um corte mais lento. Ele tem que ser um corte mais lento, porque é uma cena... Porque é uma cena mais lenta, é uma cena que vai te imergir dentro de um lugar. Agora, vamos ver se a gente tem uma cena um pouquinho mais rápida de ação. É que esse filme, o corte dele como um todo, ele é mais lento. Mas eu vou ver se eu pego aqui alguma coisa que é mais... Ó, talvez essa parte do movimento do carro. A gente aqui tá chegando com delay. Tá com delay? As imagens estão cortando, sabe? Eu não vou conseguir mostrar o corte como... Não dá. Não vem. A imagem não vem no fluxo da ação suave, assim. Não tá vindo. Não, beleza, não, tranquilo. Mas basicamente aqui eu tinha uma cena que é de um carro, do carro andando no meio da avenida, no meio da estrada, e com um corte um pouco mais rápido, que já dá a entender que é um momento mais de euforia do personagem. Então, assim, esse momento que ele já tá com... vou ver se eu consigo congelar algumas expressões dele. Aqui, ó. Já é uma expressão mais raivosa, uma expressão de que, sabe, ele tá saindo com um sentimento mais de angústia, enfim, em busca de alguma coisa. Então já é um corte que acompanha esse ritmo mais de raiva, né? Ele tá saindo com angústia. Então o corte ele tem que ir nessa batida. Até a música também é uma música um pouco mais dramática, né? Que ela puxa mais para um aspecto um pouco mais dramático. Então, assim, você tem... Eu coloquei dois momentos diferentes aqui, basicamente opostos, né? Um momento que é um corte muito lento, de uma câmera muito parada, que é de ambientação, e um corte um pouco mais rápido, com uma trilha um pouco mais frenético, não tanto, mas ele é um pouco mais frenético, que já dá uma ideia de ação, entendeu? Já dá uma ideia de movimento, de que tá acontecendo alguma coisa, né? Tem ações acontecendo. Então, assim, um filme de ação, o corte ele vai nesse sentido, né? São cortes mais rápidos, são câmeras que se movimentam mais, são trilhas mais fortes, né? São movimentos mais eufóricos. Tá ok? Aqui eu vou mostrar para vocês um corte de um diálogo. Ó, eu tenho 3 câmeras. Aqui, eu tenho essa câmera que pega os dois de frente, tá? Essa câmera que é uma câmera que seria como se fosse uma câmera principal, que ele pega os dois de frente. Então, é uma câmera de ambientação também, porque aqui você vê todo o cenário, você vê que tem pessoas ao fundo, você vê que tem uma mesa, você consegue ver você consegue ver o ambiente como um todo. E aqui eu tenho a câmera que está posicionada na atriz. Lembra do over the shoulder, que você pega um pouquinho do ombro da pessoa, né? A câmera de cima revelando um pouco do ombro, né? Em primeiro plano, sujando com ele aqui na frente, mas o foco está onde? O foco está na atriz. Então é ela que está falando nesse momento. Então quando ela fala, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Eu sou religiosa. E aí a câmera é nela. Aí tem a câmera, aqui volta para a câmera principal. E aqui a câmera nele. E aí a regra do 180, né? Você corta para uma outra, você inverte o eixo da câmera. E aí pega agora do lado direito, né? Antes estava do lado direito, ele sujando aqui do lado direito e ela ao fundo. Agora está exatamente o contrário. Ela continua sujando do lado direito. Agora é ela que está sujando do lado direito e ele está aqui ao fundo, tá bom? E aí é o momento que ele está falando. Então você tem essas três cenas, né? Um plano geral, um plano que é focado nele, um plano que é focado nela. Vocês acham que foram gravados com quantas câmeras isso? Alô? Quantas câmeras vocês acham que foram gravadas? Foram gravados com 3 câmeras? Acho que... Pera, deixa eu observar bem a imagem. Eu acho que com 2. Olha, eu tenho uma principal
eu tenho uma câmera aqui e eu tenho uma câmera aqui. Não, foi gravado tudo com uma câmera só. O cinema, geralmente, você grava tudo com uma câmera. Você tem momentos específicos que você pode gravar com duas, mas geralmente tudo uma câmera só, tá? Então você grava o mesmo diálogo, tipo, aqui basicamente foram gravadas 3 vezes o mesmo diálogo. Uma com a câmera focada no menino, uma com a câmera focada na menina e uma que é a câmera geral. Então você precisa ter uma coordenação das ações e de continuismo muito grande, porque, por exemplo, ele tá com a mão na garrafa, tá vendo aqui no plano aberto? Ele tá com a mão na garrafa. No próximo corte, ele precisa estar com a mão na garrafa também, para você ter o continuismo, ó. Tá vendo? Se você for ver, tem até um erro, ó. Aqui ele já tirou a mão e aqui ele tá com a mão de novo. Foi até um erro que eu identifiquei agora. Tá vendo? Então na edição você precisa ter muita atenção a esses detalhes, porque como você está gravando com uma câmera só, você tem que ter toda essa sequência para você dar continuismo, ó. Mão na garrafa, tem que cortar a mão que está na garrafa. Na verdade, eu deveria ter cortado aqui, ó. Isso foi um erro de corte. E aqui vamos ver se tem mais alguma coisa que também dá para identificar. Ó. Aqui ela vem, pega, ó. Ela pega a taça, leva a boca, tá com a mão na taça, devolve. O vinho precisa estar aqui. O vinho não pode estar na mão dela de novo, entendeu? Então, assim, quando você vai cortar um diálogo, a maior atenção que você tem que ter é exatamente para isso, né? Para esse continuismo, para que fique batendo, para que as ações fiquem batendo. Então, e isso precisa ter também uma coordenação dos atores também. Os atores precisam ter essa noção de que quando eu estou falando tal coisa, eu vou pegar a taça. Quando eu colocar a taça na mesa, vai ser um momento X, um momento Y. Então isso é uma cena que precisa ter uma atenção muito grande do diretor de fotografia, do continuista, que não teve um continuista nesse filme, do editor, enfim. Então precisa ter toda essa coordenação, tá bom? Aí aqui eu queria mostrar mais ou menos para vocês a cara de uma timeline, né? Você pode ver que tem aqui, tudo isso daqui, ó, que tá em cima, são as tracks de vídeo, são os takes de vídeo. Aqui, ó, tá vendo? Daqui para cima são os vídeos e daqui para baixo são os áudios. Você pode ver que tem várias tracks de áudio. E aí a gente costuma separar cada track, seria para uma voz, né? Cada track seria para uma... ou uma track só para as vozes, uma track só para as trilhas, tem uma voice over também nesse filme, aí você tem uma track para voice over. Então você vai criando várias tracks para cada faixa de áudio em si. Tá bom, gente? Fazer um intervalinho agora? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Uns 5 minutinhos. Aí eu vou... Tá, eu acho que, não sei se dá para manter esse mesmo link. Acho que vou tentar manter esse mesmo link. Acho que ele não vai cair, não. Aí qualquer coisa eu crio um novo. Mas a gente mantém aqui. Então 5 minutinhos. Aí a gente volta, tá bom? Pra beber uma água, pra ir no banheiro. Aí a gente volta e aí eu vou explicar outras coisas pra vocês, tá bom? Ok. Valeu.